Ah, muito bem. Ah, muito bem. Isso. Com alegria nós queremos receber os nossos irmãos nessa noite. Eu quero dar destaque aqui ao Ezequiel, que eu convidei. Não foi, Ezequiel? Glória a Deus. Obrigado por ter atendido. E a Thalita, que é da Vale de Benção, que eu acredito... Fique em pé, Thalita, por favor. Eu acredito que ela também segue ele nas redes sociais igual eu. É isso? E aí já comeu do conteúdo lá e saiu de lá, né? Do outro lado da cidade para poder receber. Viu, Elvis? Saiu lá do outro lado da cidade, a Thalita, para vir receber uma porção. Viu? Primeira vez que vim aqui? Primeira vez? Veio receber uma porção da palavra. Acho que ela acompanha igual eu lá, fica se alimentando lá, não, viu? E eu recomendo aos irmãos que sigam nossos irmãos no Instagram também. Tá também a Andréia, que congrega aqui. Fiquem em pé vocês dois em nome de Jesus, que eu vou dar um bem-vindo. Não pode sentar aí, Andréia. Faz assim, Andréia, com a mão. A Andréia está aqui, viu, meus irmãos? Ela tá trabalhando muito. Glória a Deus, eu fico feliz. Cadê vocês? Trabalhando. Cadê vocês? Trabalhando. Mas venha, viu? Venha mais. Tem mais alguém nos visitando essa noite, que o nome não chegou aqui? Sinalize com a mão para a gente dar um bem-vindo. Isso mesmo, todos da casa, né? As máscaras, assim, às vezes a gente fica caçando. Muito bem. Vamos dar bem-vindo aos nossos irmãos que estão aqui nessa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Voltem sempre, certo? Vocês são bem-vindos nessa casa. O culto já está online, não é isso? Você consegue compartilhar no grupo da igreja, Ed, o link? Ou eu... Alguém vai lá, por favor, vai lá e coloca o link no grupo da igreja e compartilha, tá bom? Nós estamos ao vivo pelo YouTube, certo? O canal da igreja, nós quase não estávamos usando ele, mas para ficar mais bem, muito bem, para ficar mais organizado, então está no canal do YouTube, então nós já estamos ao vivo pelo canal do YouTube Nova Vida, para deixar registro dessas 2 noites, que eu julgo ser 2 noites muito importantes para nós, né? Nós temos tendência a valorizar o louvor, e é bom. Quem não gosta? Eu gosto. Nós temos tendência a valorizar os cultos denominados de culto pentecostais, né? Que é o congresso, pré-congresso que houve aqui, né? Por mim não tinha acabado quarta-feira, por mim não ficava aqui, foi bênção demais. Só que esse momento, que é um seminário muito, muito especial, é uma poderosa ferramenta para evangelização. O que a gente percebe muitas vezes quando a gente vai evangelizar? Porque tem gente que não faz nada no evangelismo, nadinha. Ele fica todo retraído e tenso, porque ele não tem uma mensagem para entregar. Importante que nós tenhamos convicção do evangelho que nós servimos, vivemos, ao Deus que nós servimos, e como transmissores das boas novas, nós então possamos receber, que você está sendo um receptor nessa noite, mas ainda mais potencializado esse seminário será quando aquilo que nós recebemos aqui, pudermos compartilhar com outras pessoas. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Vocês estão com frio? Eu estou aqui suando, não sei vocês, né? Glória a Deus. Está com frio, Elvis? Piauiense lá de Teresina, fica em pé, Elvis. Elvis Cabral. Glória a Deus. Meus irmãos, teólogo, servo de Deus. Tive a oportunidade de, há 2 anos atrás, na igreja de Esperantina, nos 70 anos dessa igreja, tive a honra de ministrar e tive a grande alegria e satisfação de conhecer esse servo de Deus, que desde então eu sou mentoreado pelo conteúdo bíblico dele. Eu fico ansioso pelo próximo vídeo. E então, assim, você que se alimenta de conteúdo, que aquele pessoal que você segue no Instagram é alimento. Então alimente sua alma com conteúdo bom, siga esse servo de Deus. E nessa noite está conosco, que a congregação Nova Vida vai receber. Vamos receber, meus irmãos, servo de Deus? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo no nosso meio, tá? Uma alegria recebê-lo. Um instante você já vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, tá bom? Nós já ouviremos o Elvis estar ministrando a palavra de Deus. Deixa ele respirar, que ele acabou de chegar. O Jonilson correndinho passou lá no hotel, pegou ele. Nós dentro de alguns minutos já ouviremos então esse servo de Deus nos trazendo uma palavra da parte dos céus. Meus irmãos, só esclarecer, nós teremos hoje e amanhã esse coral vai estar dobrado, igual de quarta-feira pelo menos, tá bom? E a juventude, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, amanhã vocês não fazem vergonha não, viu?
E os obreiros também, culto amanhã, festa, viu? Festa. Começou hoje, né, o prelúdio, mas amanhã nós estaremos aqui às 18 horas. Que horas, meus irmãos? 18 horas. 18 horas. Para a gente ter dois momentos para ele mesmo. Então, até às 21 eu quero estar encerrando. Mas eu preciso que os irmãos cheguem às 18 horas. 18 horas está bom para os irmãos? Amém? Amém? Porque amanhã eu acho que sábado, quem trabalha, trabalha até a tarde, 2 horas. Salvo algumas pessoas que trabalham o dia todo, mas a maioria até às 18. Encerrou? Já vendi para o Zé Souza. Glória a Deus. Faltou? Vende a sua. Vende. Entendeu? Meus irmãos, as apostilas estão encerrando, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém quiser, eu faço sob encomenda agora, tá bom? Semeia na nossa vida, né? Nessa organização de um evento desse. Tem a passagem de ônibus, mas tem a passagem. A gente quer ofertar a vida do nosso irmão. Tem a despesa, né? Tem uma despesa, um trabalho desse. E eu estou fazendo porque julgo ser extremamente necessário. No meu coração estava de dar para a escola bíblica dominical organizar, mas eu sei o tanto que eles já trabalharam. Eu falei assim, eu vou dar um respiro, né? Para a irmã Sandra e a irmã Misiane, eu vou deixar elas respirar, né? E aí eu fiquei à frente aí do trabalho, mas da próxima é vocês, né? Próximo seminário bíblico é vocês. Então ficou para a gente poder organizar. Então amanhã às 18 horas, bem. E aí domingo, escola bíblica dominical, não é isso, Misiane? Dando logo os avisos, que aí a gente dá um tempo bom para o nosso irmão. É a primeira lição do trimestre. Primeira lição. As revistas chegaram? Chegam quando? Amanhã, né? Bem, se você não pegar a revista amanhã, você pega domingo. Mas provavelmente amanhã, já no final do culto, você já consegue comprar a sua revista, organizar isso, certo? Mas é a primeira lição do trimestre, então a gente pede aos irmãos que façam aquisição da sua revista e que se matricule na escola bíblica dominical, e mais, aos matriculados que sejam assíduos, certo? Que sejam presentes na escola bíblica dominical. Então nós vamos começar o trimestre agora, e vai ser uma grande festa aqui, né? Uma grande festa, tá? Domingo agora, em nome de Jesus. E à noite, os irmãos já sabem que é a nossa Santa Ceia, e uma vez que é a nossa Santa Ceia, eu peço aos irmãos que tragam 1 quilo. Trazer o que, meus irmãos? Não, diz forte, o quilo. Traga o quilo, em nome de Jesus. Traga 1 quilo para a gente poder compor. Já tem alguns pedidos que eu venho adiando, porque a gente está sem alimento aí nesse momento, e eu estou precisando ajudar algumas famílias, e eu peço que os irmãos tenham essa sensibilidade. Se você pode, na sua despesa, acrescente lá uma cesta básica, né? E traga para cá, e não tenha dúvida que os pedidos são inúmeros, e a gente às vezes nem consegue suprir todos. Eu tive a grata satisfação de alguns meses consecutivos, pessoas diferentes, doando de 10, de 20, de 15 cestas, e eu sempre fui contemplando famílias, mas esses últimos 2 meses, né, os irmãos que não estão contribuindo, pelo menos ora, viu? Para Deus tocar no coração de alguém, para continuar abençoando a obra de Deus, tá certo? Então os irmãos têm essa sensibilidade, mas se cada um fizer um pouquinho, eu tenho certeza que nós teremos essa oportunidade. Bem, irmão Elvis Cabral, meus irmãos, como eu já falei, eu tive o prazer de conhecê-lo ali em Teresina, né? Teresina não, na Esperantina, no Piauí. Ele é de Teresina, não é isso? Graças a Deus eu preguei primeiro, graças a Deus. Mesmo assim ele pregou de manhã e eu fiquei o resto da tarde assim no hotel pensando, e agora? O que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer? A mensagem que ele pregou lá, eu estou rateando ela até hoje. Porque assim, uma mensagem só dele, eu dava para me pregar 8 vezes. Conteúdo bíblico gracioso, e nesse momento nós vamos receber esse servo de Deus que vai ter até 9h15, tá bom? 9h15, 1 hora de ministração, até porque nós atrasamos um pouquinho, 9h15, então nós vamos ser ministrados hoje, e amanhã teremos 2 plenárias, onde ele vai dividir parte do conteúdo. Queridos, a paz do Senhor Jesus, está dando para me ver aí, irmãos? O notebook não está passando de mim não, né? Está dando para ver o rosto. Eu estou brincando, pastor, fique tranquilo. Ok. Ficou melhor agora? Queridos, para mim é um prazer muito grande
estar aqui com vocês, né? Como o pastor Ailton falou, foi ali em Esperantina que nós nos conhecemos. E isso tudo que ele falou aí é apenas hipérbole, pessoal. Ele está apenas... É por causa da nossa amizade. Mas nasceu ali realmente uma amizade. Pastor Ailton é uma pessoa muito, mas muito legal, muito gente boa, um homem de Deus. Estamos sendo muito bem tratados aqui. A gente até fica se estranhando porque o tratamento está tão bom, né? A gente anda muito e às vezes, mas tudo está na permissão de Deus. Queridos, este seminário é um seminário que Deus colocou no meu coração já há algum tempo. Eu já falar um pouquinho, não vou me demorar muito tempo, porque eu preciso expor o assunto, mas é um assunto que eu já venho lecionando há algum tempo em instituições teológicas, faculdades. E talvez você olhe e diga assim, mas é tão novinho. Realmente, né? Sou ainda bem jovem, tenho 26 anos de idade, sou casado, pai de 2 filhos, mas glória a Deus que nós sempre estivemos debaixo das mãos do Altíssimo. Um momento e outro, né, que na nossa vida a gente vai lá no mundo, vê que não dá certo, retornamos de novo. E Deus tem nos sustentado até aqui. Peço a atenção dos irmãos, é um assunto bem complexo. Então me dê atenção, se tiver com papel e caneta na mão. Vocês têm uma apostila que é o conteúdo que eu uso, então você pode grifar as palavras difíceis que eu vou falar aqui, para que você venha depois e pesquise a raiz etimológica da palavra, o que a palavra quer dizer. Amém, irmãos? Pastor Ailton, meu muito obrigado, a igreja, todos os irmãos, e vamos começar. Falando um pouquinho da minha pessoa, como já disse, sou casado, tenho 26 anos de idade, sou formado em teologia pelo Seminário Batista Nacional de Teresina, mas eu não sou batista. Também sou formado pela Faculdade de Teologia Rockman, mestrando em teologia, pós em docência, e pela misericórdia estou concluindo psicologia. Aí a minha esposa diz assim, o que você consegue juntar esse negócio todo na mente? Eu disse, estou terminando, já quero começar a história. Quando terminar a psicologia eu vou para a história, porque é algo que eu amo muito. Então a gente falou apenas para comunicar aos irmãos, não é nada por vanglória, a glória é de Deus. Até porque, pastor Ailton, todas as minhas formações Deus me deu. Você acredita? Minha primeira formação teológica eu não tinha condição de pagar. Deus me deu. O Seminário Batista me deu a formação. Na Rockman, de graça também. Psicologia hoje eu estou cursando na melhor universidade de Teresina e eu pago R$ 86,00 em um curso de R$ 1.400. Se não for Deus, irmão, quem é? De família muito pobre, filho de uma empregada doméstica e de um mestre de obras desempregado, mas aprove Deus ouvir nossas orações. Quando eu disse para Deus que queria estudar a Bíblia, Ele abriu as portas. Então, é isso. Nós vamos estudar escatologia. E o tema do meu seminário, aquilo que Deus nos deu, é escatologia descomplicada. Aí você me pergunta assim, o pregador, o professor, me chame como você quiser, ou pelo meu nome, como que descomplica escatologia se Apocalipse é o livro mais difícil de entender na Bíblia? Eu diria para você que não é Apocalipse. Eu diria que o livro mais difícil de compreender na Bíblia é a carta de Paulo aos Romanos. É muito difícil. Apocalipse, esse seminário, ele não assiste esse meu outro seminário que eu tenho dentro de Apocalipse, que eu tenho um seminário que inclusive estou abrindo agora vagas para o meu novo curso, que é a minha tese de mestrado, aonde eu trato sobre as divisões do livro de Apocalipse. Porque você está lendo Apocalipse e você não consegue entender. Por exemplo, uma hora João está no céu, uma hora João está na terra. E você não consegue entender as figuras de linguagem que João usa. Por exemplo, uma muito complicada, Apocalipse capítulo 12, a mulher vestida de sol. Eu já ouvi gente falar de tudo naquilo dali, mas não interpretar da forma correta. Poucas pessoas interpretam
da forma correta. Hoje nós vamos entender as bases, e você tem que me prometer que vai voltar amanhã, porque hoje é as bases. Amanhã nós vamos estudar algo bem mais caldo de mocotó. Amém, irmãos? Amém? Então nós vamos começar aqui pelos conceitos básicos. Tem na apostila que eu forneci ao pastor, que é a primeira coisa, o que é escatologia. Quando já usa esse sufixo gia, os irmãos já dizem assim: meu Deus, esse negócio de gia, que nem uma irmã disse para mim quando eu estava estudando: meu filho, vai estudar teologia, tudo que termina com gia é frio. Mas não é, irmãos, não é. Escatologia está na apostila, significa simplesmente estudo das últimas coisas. Então, quando você toma o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, o livro de Zacarias, o livro de Ezequiel, Isaías, Jeremias, Gênesis, do começo ao fim tem escatologia. Quer uma prova que tem escatologia no Gênesis? Eu vou provar para você antes de entrar aqui. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus chama Adão e diz assim: Adão, agora você vai dar nome aos animais. Tá ou não está na Bíblia isso? Depois Deus diz para Adão assim: dominai sobre todas as coisas. Tá ou não está na Bíblia isso? Adão tem que dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre as feras do campo, sobre tudo. Nós temos aqui a primeira premissa de alguém dominando o mundo. E aqui, pastor, nós encontramos novamente isso em Apocalipse. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele abre a nossa mente quando ele diz: tudo que o primeiro Adão não conseguiu, o segundo consegue. Por quê? Porque se você vê que o primeiro Adão, ele peca, o pecado lhe tira da presença de Deus. É aberto um abismo entre Deus e o homem. Só que, quando Jesus vem, ele retira o abismo. Depois de retirar o abismo, ele vai voltar para arrebatar a igreja. E depois que ele arrebatar a igreja, após 7 anos de bodas do Cordeiro, ele volta para dominar sobre todas as coisas. Aí está lá em Ezequiel 24, Ezequiel 37, que ele receberá o reino e dominará sobre todas as coisas. Então nós temos escatologia na Bíblia inteira, irmão. É por isso que quando eu prego, 90% das mensagens que eu prego é dentro desse tema. Porque eu não consigo encontrar. A gente vê os pregadores andam, cria coisa. Eu gosto muito de entrar no que a Bíblia diz. E a Bíblia fala da primeira vinda de Cristo e fala da segunda vinda de Cristo. Então, escatologia, para todos os efeitos, é o estudo a respeito das últimas coisas. Este é o nosso primeiro ponto. E aquilo que está escrito em Apocalipse 1 e 1, né? Aquilo que fala da profecia. E Apocalipse é uma profecia. Então, vamos um pouquinho mais para frente. Os irmãos me entendem? Dizem amém, por favor. Isso é muito bom. Nós temos algumas bases. Por exemplo, a relação divina com a escatologia. Qual é o plano? Ora, a Bíblia é sem dúvida a revelação da vontade de Deus à humanidade. Eu vou pincelar em um assunto para que vocês compreendam. O plano salvífico. O que seria esse plano salvífico? O plano de redenção, como a própria Escritura diz, ele já estava planejado antes da queda. Deus não foi pego de surpresa com a queda. Ah, mas aí, pregador, como é que Deus cria? Deus sabia que não haveria de ser perfeito o homem. É por isso que um certo pregador diz que antes de Satanás levantar a bandeira da vitória, a redenção já estava preparada. Então, quando nós entendemos esse escopo, por exemplo, se toda a Bíblia relata escatologia, escatologia está dentro do tema, tudo que envolve a respeito das últimas coisas, nós temos homens que profetizam, homens que vão viver e homens que vão de forma bem sinérgica dentro da Bíblia andar
rumo a este fim. Nós chamamos este fio na Bíblia de fio de escarlate. O que seria isso? Fio de sangue, aonde desde Gênesis 3:15 até o último versículo de Apocalipse está falando de redenção, de perdão e de restauração. Então existe uma relação divina entre Deus, entre Israel e entre igreja. Uma divisão, pastor Ailton Biderman, que as pessoas e que muitos estudiosos não fazem, é a divisão entre Israel, igreja e gentios. Alguns colocam dentro do mesmo bojo, como se fosse a mesma coisa. Não é. Deus tem um plano para Israel, Deus tem um plano para a igreja e um plano para todos aqueles que não o recebem, que os irmãos já conhecem muito bem. Então essa relação divina está no plano do próprio Deus. Nada foge do controle dele. Tudo está debaixo do controle de Deus. Existe, queridos, também, eu estou correndo um pouco para dar tempo de eu chegar lá no ponto em que eu quero me prender um pouco mais. Existe uma relação profética. Preste atenção. Nós temos a primeira profecia messiânica saindo da boca do próprio Deus. Gênesis 3:15. Nós temos uma profecia que é chamada de ponto de partida profético, que é Gênesis 49 inteiro. Mais precisamente, Gênesis 49, do 9, 10 e 11. Esses 3 versículos, eles resumem um ponto de partida. Por quê? Porque ele vai falar da vinda de Cristo de forma muito explícita. Então, existe dentro do plano e dentro do que nós conhecemos como plano salvífico escatológico, o que nós chamamos de um escopo profético. Simplificando, para que todos me entendam, existe todo um plano profético dentro de tudo isso, que nós chamamos de campo da profecia. O texto de Amós diz que Deus não faz nada sem que antes revele aos seus profetas. Então nós temos mais de 300 profecias no Antigo Testamento que fala a respeito da vinda do Messias pela primeira vez. Então existe esse campo da profecia envolvendo a escatologia bíblica. Mas nós temos aí o que eu poderia dizer de bagunça. E escatologia é a doutrina aonde nós temos mais problemas para resolver. Eu leciono escatologia e nós precisamos de 6 meses, com uma aula por semana, para a gente conseguir destrinchar o que eu chamo de 10% de escatologia. Então, se você pegar aí 6 meses, eu não lembro quantas semanas tem, mas são 6 meses com uma aula por semana de 7 às 10 da noite, para a gente destrinchar tudo isso. Mas não se preocupe não, que eu vou resumir muito bem. Primeira escatologia. Nós temos várias pessoas que surgiram e que interpretaram. Para você ter a noção, as coisas do fim, por exemplo, nós temos ali um movimento chamado de movimento millerista. Talvez você nunca ouviu falar desse movimento. Aí eu vou simplificar para você. Movimento adventista. Vocês conhecem os adventistas? Conhecem, né? Quem são os adventistas? São aqueles que já tentaram adivinhar várias vezes a vinda de Cristo. Os adventistas, eles são considerados como uma seita. Não é um preconceito que nós temos contra eles, mas é que desde o surgimento da teologia deles, eles estão dizendo que Jesus vai voltar em uma data e Jesus nunca voltou. Aí quando falha, aí eles dizem, interpretamos de forma errada, e eles colocavam uma data adiante. Terminaram com essa baboseira, pararam com isso, e graças a Deus hoje eles estão bem quietinhos aí, evangelizando os crentes. Nós temos aí o termo chamado, presta atenção, de escatologia consciente. Essa aqui, ela é bem consciente mesmo, porque é bem de acordo com a Bíblia. Por exemplo, esse termo é nascido com Albert Schweitzer, que segundo o qual as ações e a doutrina de Cristo tinham um caráter essencialmente escatológico. O que esse homem quer dizer? Ele diz que a Bíblia é um livro de escatologia. A Bíblia é um livro que fala de um começo, mas que fala de um fim. Existe um problema na igreja brasileira hoje,
que os americanos sofreram isso há alguns anos atrás e hoje eles colhem os frutos negativos, que é a falta de pregadores que falem a respeito do fim. Pregadores que digam que Jesus vai voltar. Pregadores que digam que a igreja tem que se preparar. Pregadores que digam que tem um juízo, que tem uma prestação de conta. Estamos vivendo um momento de pregações fabulosas, de fábulas. Eu pego o texto, crio a minha interpretação nele, e o que acontece? A igreja vibra, vai para casa, mas e a principal mensagem da Bíblia? Eis que cedo venho. Apocalipse 3:11. Guarde tua coroa, para que ninguém tome. O que é a tua coroa? O que nós temos de mais valoroso? A nossa salvação. O que João está dizendo em 3:11? Guarda o que tu tens de mais valioso, para que ninguém tome, que é a nossa salvação. É a mesma expressão, que quem permanecer até o fim será. São pregações que não se ouvem muito. Quem prega é o pastor da igreja. O pastor prega, mas o pregador vem aqui e ele manda o irmão levantar a mão, depois volta para a cidade dele. Mas esse autor da escatologia consistente, ele diz: a Bíblia é um livro cristológico e escatológico. É um livro que fala de um fim, é um livro que fala de um juízo, é um livro que fala de pena. É porque o evangelho pregado hoje aí fora, muitas vezes é um evangelho só de você é o centro, Jesus não te abandona. A grande verdade é que ele nunca abandona, quem abandona somos nós. Nós abandonamos ele. Agora, quando nós abandonamos, ele pode fazer o quê? Então esse pensamento é coerente. Nós temos aí o pensamento idealista, que é o pensamento muito vigente nos dias atuais. O que eles dizem? Ora, primeiro, é a corrente doutrinária que relaciona a escatologia bíblica às verdades infinitas, ou seja, ninguém vai conseguir interpretar. Ok, muito bem. Só que tem os que defendem o posicionamento e alegam que a doutrina das últimas coisas não terá efeito prático, ou seja, não dá para aplicar na nossa vida, é apenas teoria. Mas existem muitas profecias que já se cumpriram. Você quer que eu diga uma profecia que já se cumpriu e que derruba esse pensamento? A profecia de Ezequiel, capítulo número 37. O vale de ossos secos já se cumpriu. Quando? 1948, 1967. Quando Israel é restaurado novamente, pastor Ailton, e o exército se coloca de pé. E agora, nos últimos anos, o avivamento que tem acontecido em Israel, que é o vento do Espírito que sopra em Ezequiel 37, e que agora está acontecendo um avivamento cristológico em Israel. Para quem não sabe, hoje existem mais de 120 sinagogas cristãs em Israel. Muitos dos rabinos estão lendo o Novo Testamento e estão encontrando Jesus Cristo nas Escrituras, coisas que eles não aceitavam, coisa que o Talmud nega, coisa que o Midrash repudia. Eles estão lendo a Sagrada Escritura e estão dizendo: olha aqui, este é o nosso Messias, coisa que foi profetizado em 600 anos aproximadamente, antes de Cristo nascer, que é aproximadamente 2.500 anos da nossa era, e que tem se cumprido nos dias atuais. Queridos, eu não estou pregando hoje, mas deixa eu dizer uma verdade para você. Se nós fôssemos tratar profecia por profecia aqui, você ia sair daqui apavorado, sabia? Apavorado. Eu vou dizer outra profecia para você. A profecia de Ezequiel, que relata a respeito das águas que nasceriam nas proximidades do Mar Morto, e nasceria ali um grande bosque, um horto, aonde o povo judeu iria habitar no milênio, já começou a nascer. Águas na beira do Mar Morto, coisa impossível para a ciência. Zacarias registra e ele diz que os animais do campo comerão
carne daqueles que morrerem, Ezequiel também registra, daqueles que morrerem na guerra de Gog e Magog. De alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, retornou a habitar em Israel aves como abutres, que não existiam. O relevo geográfico de Israel começou a ceder, mais precisamente do Monte das Oliveiras, aonde Jesus Cristo vai tocar o pé, segundo Zacarias 14, e vai rachar para que o povo fuja. Existe uma preparação para a volta de Cristo tão grande que está nesta escritura, e nós lemos e muitas vezes não entendemos. Mas voltando aqui, a profecia está se cumprindo. Então qualquer pensamento que diga que é simbólico não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Escatologia individual. Todos nós um dia vamos morrer, outros não, segundo o que Paulo está dizendo em 15 de Coríntios. Queridos, eis aqui um grande mistério, porque nem todos nós dormiremos. É verdade que alguns serão arrebatados, mas nós não temos como saber quem de nós seremos arrebatados. Um exemplo, muita gente prega, pastor Ailton Biderman, e diz assim: estamos na geração do arrebatamento. Sim, estamos. Jesus Cristo pode voltar a qualquer hora, mas nós estamos vivendo nos dias atuais a geração do reavivamento, que é a geração da igreja que clama. Qual é a igreja que clama em Apocalipse? O que é que ela clama? Primeiro, que a igreja que clama é Filadélfia. Segundo, qual o clamor da igreja? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando a igreja se posicionar para clamar o clamor bíblico, eu não estou dizendo que é só quando isso acontecer, eu estou dizendo que isso vai mudar. A qualquer momento nós vamos viver um avivamento, um reavivamento tão grande, que vai ser diferente do reavivamento da Azusa, vai ser diferente do reavivamento de Topecas no Kansas. Professor, e qual a motivação desse reavivamento? Perseguição. Meu Deus, que cara doido, veio lá do Piauí fazer medo para nós. Irmão, historicamente eu poderia provar para os senhores que todas as vezes que Deus reavivou a igreja, foi em meio à perseguição. Aí, entrando um pouco no meio social, sociológico que estamos vivendo hoje, eu pergunto para você: tudo aponta ou não aponta para uma perseguição religiosa a igreja cristã protestante do Brasil? Há 2 dias atrás, um pastor canadense foi preso por pregar. Não pode mais fazer culto para índios, viu? O Supremo proibiu da igreja evangelizar os índios. Aí as pessoas estão olhando para isso, pastor Ailton, e estão vivendo como quer, fazendo o que quer, e achando que cristianismo é apenas para me vir na igreja, me emocionar um pouquinho, voltar para casa e viver tudo que eu estava vivendo. Não é, irmão, não é. Tudo nos mostra que Cristo está às portas. Aleluia. Dá vontade até de pregar, irmãos. Escatologia realizada, ponto de vista que defende a qual as previsões escatológicas das Sagradas Escrituras foram todas cumpridas. Esse aqui é o mais atribulado, porque ele diz que até o juízo final já aconteceu. Você vê que tem gente para tudo, né, pastor? Tem gente para tudo. Mas vamos passar um pouco para frente dessa parte teórica. Deixa eu passar um pouco para frente aqui. Eu vou pular um pouco. Vocês têm a apostila, vocês têm em casa. Esse material está bem pedagógico, pessoal. Muito pedagógico, eu simplifiquei bastante. Está ótimo para você entender. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a morte, que é também um campo da escatologia. Preste atenção. Todos nós dormiremos, mas outros a qualquer momento, segundo o relato de Paulo, porque Paulo já esperava Jesus em seu tempo, segundo o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16, já esperava naquele tempo. Mas Paulo diz assim, no relato de Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Aquilo que eu falei um pouco lá atrás, a morte entrou pelo primeiro Adão, pelo segundo ela foi vencida,
mas a morte física ainda continua habitando. Nós morremos. Aqueles que não morrerem serão arrebatados, mas não tenho como eu saber se eu vou morrer ou não. Não tem. Nós acreditamos que a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar a arrebatar a igreja. Mas a própria Escritura diz que é bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor. Os mortais sempre evitam falar ou comentar a respeito da morte. Embora o viver humano encontre na sua jornada e todos os dias é ameaçado por ela. Mesmo sem ser esse o assunto simpático à humanidade, entendemos da perspectiva bíblica e escatológica que a morte é a maldição divina contra o pecado, e só Jesus é capaz de cravar foi capaz de cravar essa maldição no lenho da cruz no Calvário. Aleluia. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês sobre morte. Algo muito simples, mas que às vezes complicam. A ressurreição de Cristo trouxe para nós o direito de ressurreição. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Ninguém tinha vencido a morte antes de Jesus. Só Jesus venceu a morte. Aí a pergunta que vem para nós: mas todos aqueles que ressuscitaram, ali como o filho da viúva de Naim, ele não venceu a morte? Não, irmão, não venceu. Ele ressuscitou a si mesmo? Não. Jesus Cristo com o seu poder foi lá e ressuscitou. Aí eu pergunto para você, quem ressuscitou Jesus? A Bíblia diz que ele venceu a morte. Ele. A partir do momento que ele vence a morte, é como o que o escritor de Eclesiastes diz, né? Quando se rompe o fio de prata, quando se quebra o cântaro junto à fonte, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o maior problema da humanidade em todas as religiões pagãs do mundo, os homens tentaram dar um jeitinho para a morte. Se você for para a ciência das religiões, você vai ver que tem um desejo de vencer a morte. Mas nenhum homem venceu a morte, nem Buda, Confúcio, nenhum dos grandes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, ninguém venceu a morte. Mas a partir do momento que Jesus vence a morte e ressuscita, e eu vou já falar um pouquinho mais da obra, do que acontece quando Jesus Cristo está morto, a partir desse momento, é como Paulo escreve e diz: se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos nele. Então o poder para a ressurreição e a viva esperança que habita em nós foi garantida por Jesus Cristo. Aonde, irmãos? Na cruz. Tem aí na apostila de vocês sistemas filosóficos que tratam da morte. Vários, estoicismo, materialismo, existencialismo, mas eu não vou me deter a isso. Eu vou passar um pouquinho mais para frente para uma parte bem mais polêmica. Aconselho que quem não leu a apostila ainda, que leia. Os irmãos estão me entendendo? Irmãos, eu quero que vocês me entendam. Às vezes eu corro muito, entendeu? Os meus alunos dizem às vezes assim para mim: professor, reduz a marcha, por favor. Pronto. Vamos ver aqui sobre a morte antes do Calvário. Tem um assunto que é muito tratado nos nossos dias, pastor Ailton, e que às vezes os pregadores, os teólogos, eles confundem. Por exemplo, olhe para mim: seio de Abraão, Hades e a famosa doutrina do estado intermediário. Para onde vão os santos que morrem depois do Calvário? Para onde vão os ímpios que morrem depois do Calvário? Bom, antes do Calvário, isso é bíblico, Lucas 16, 22 e 25. Antes do Calvário, nós temos um estado, chamado de estado intermediário, que existe em pelo menos 3 locais. Você me perguntaria: Elvis, onde fica? Professor, onde está localizado? A Bíblia não diz onde fica, mas a Bíblia fala desse lugar, e Jesus fala desse lugar.
em Lucas capítulo 16. Eu recebo muito essa pergunta nas minhas redes sociais, eu evito um pouco falar disso, porque redes sociais é danado para as pessoas confundir o que você está falando. Geralmente isso acontece. Então alguns conteúdos, assim mais sólidos, eu trato em sala de aula e em seminário. Mas antes do Calvário, quem morria aguardando a promessa de Gênesis 3:15, todos eles iam para o seio de Abraão. Aí você me pergunta assim, ô professor, o pregador, como você quiser me chamar, o Elvis, mas se Jesus Cristo ainda não tinha vindo no Antigo Testamento, se ainda não tinha acontecido o Calvário, o que se iria pregar no Antigo Testamento para as pessoas se converterem? Dá essa dúvida ou não dá? Claro. Aí eu pergunto para você, o que é que Jonas vai pregar em Nínive? A justiça. Qual é a justiça? A justiça de Deus para todos aqueles que habitam no pecado. Quando Deus manda Jonas pregar aos ninivitas, Deus está mandando ele pregar a respeito da promessa que já existia. E você disse, aonde que existia? No Antigo Testamento está cheio de Cristo, irmão. Cristo está em todas as linhas do Antigo Testamento. Provo, Cristo está nos profetas, voltando um pouquinho, nos patriarcas. Jacó profetizou a respeito dele. Deus falou com Abraão a respeito de Cristo. Está na lei. O próprio Deus falou a Moisés, eu suscitarei um profeta semelhante a Moisés. Está descrito na Bíblia. Então, professor, que pregação é essa? A promessa. Que promessa é essa? Se você abrir o livro de Isaías, do 7 até o último capítulo, tem Jesus. Ou melhor, voltando do 6. Muita gente não concorda, mas do 6. Vai ter Jesus ali. Então, o que se prega no Antigo Testamento para que as pessoas venham? Preste atenção. Os judeus recebem algumas missões que fracassam. Uma das tais, levar a lei de Deus para todos os povos. Deus diz assim para Moisés, receba todos os estrangeiros que vierem. Tem que circuncidar, que era a marca, tinha que ter. Para que Deus queria a circuncisão? Para diferenciar o povo dele dos demais. Porque todos os povos daquele tempo, os seus deuses requeriam uma marca. E Deus tinha que diferenciar o povo dele. Então vai lá a circuncisão. Recebam todos que vierem. E o que os judeus faziam? Repudiavam os que vinham. Eles não queriam receber estrangeiro. Deus não criou. Deus repudia o que, Elvis? Deus repudia o casamento entre puro e impuro. Deus não aceita. Mas se vier, reconhecer Yahvé como Deus, receba, sacrifica por ele, e ainda diz, mas coloca dentro de casa. O estrangeiro pode criar animais junto do povo de Deus. Então, dentro da antiga aliança, nós já temos a pregação do Evangelho. Então todos os que morrem aguardando a manifestação do Messias, do Salvador, eles morrem e vão esperar Cristo, para que se cumpra qual promessa? A promessa da restauração, o que nós chamamos de poder retroativo da salvação. Por exemplo, Davi, Jesus Cristo. Só uma perguntinha para mexer aqui com você. Escatologia descomplicada, viu, irmão? Eu estou complicando um pouco, mas eu descomplico depois. Davi vive antes de Jesus Cristo nascer. Como homem, é claro que o Cristo é eterno. Porém, Davi pecou. Homicídio, adultério. Então, dentro do raciocínio de muitos, já que não existe evangelho no Antigo Testamento, Davi tem que ir para onde? Para o inferno.
Mas nós temos a profecia dizendo que Davi não vai para o inferno, que inclusive reinará com Cristo no milênio. Aí agora onde entra a temática, atenção, o que nós temos? Morte antes do Calvário. Quem morre aguardando a divina promessa, vai para onde? Seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Por que seio de Abraão? Porque Abraão é o pai de todos aqui, pai de todos. Então vai para o seio de Abraão. Quem despreza, quem não recebe, vai para onde? Para o Hades, para o lugar de tormento, que não é o inferno. Tirando aqui uma tradição, que muita gente se engana, o inferno ainda não foi inaugurado, pastor. Alguém diz assim, fulano está no inferno. Não, irmão, o inferno será inaugurado com Satanás e seus anjos, e só vai para lá aqueles que são, eu vou usar a expressão engraçada, só vai para lá os intrometidos. Você sabia disso? Porque Deus não criou o inferno para o ser humano. Só vai para o inferno quem não quer Jesus. A porta da graça é assim, ó, está aberta para que todos entrem. Ah, você diz que a porta não é estreita? Estreita porque é difícil de trilhar por ela. Mas eu quero perguntar para vocês, toda igreja hoje aí, Assembleia de Deus, Batista, que prega o Cristo ressuscitado, como Paulo diz, está pregando e dizendo, Jesus Cristo vai voltar e salva. Tal não está aberta a porta da graça? Então só vai para o inferno quem quer realmente ir, irmão. Quem quer realmente ir. Então o inferno não foi inaugurado. Temos aqui 2 locais. Qual o terceiro local? O terceiro local é o que nós chamamos no hebraico de Sheol. Outras traduções chamam de Tártaro, que é o local, a habitação de uma classe de demônios específica, que eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito disso hoje. Então nós temos aí antes do Calvário, Sheol, Hades, nós temos também seio de Abraão, Tártaro. Então nós temos aqui o seio de Abraão, para onde vão os santos que aguardam a promessa. Aqueles que vivem aguardando a vinda, a chegada do Messias, sejam pelos ritos do tabernáculo, seja pelos ritos das festas bíblicas, sejam pelos rituais do templo de Salomão, do Beit Hamikdash, seja tudo isso, eles estão esperando, aguardando a promessa. É por isso que quando Jesus Cristo nasce, o velhinho Simeão pega nas mãos e o que ele diz? Agora eu posso morrer. Porque eles já sabiam que Jesus haveria de vir. Era uma promessa. Arrepia a pele toda isso, porque é muito forte. Uma promessa. Antes do Calvário, abismo, prisão eterna. Lá podem ter sido aprisionados uma classe dos anjos caídos. Tem a referência na tua apostila, para tu pesquisar melhor e fazer esse quebra-cabeça que dá trabalho, né? Deixa eu correr aqui, irmão. Vamos lá, antes do Calvário. Depois do Calvário, é aqui que mora o cerne da coisa. Porque é aqui que muita gente se embanana, como diz a coisa. Jesus Cristo, quando está no Calvário, isso aqui é uma chave exegética. Quando ele está no Calvário, lá na cruz, ele fala algo que intriga muitas pessoas até hoje. Muitas. O ladrão da cruz, que está do lado direito, olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu tenho uma mensagem nesse tema, eu gosto muito de pregar ela. Lembra-te de mim, a ênfase. Jesus Cristo responde para ele, e nós temos aí alguns teólogos que, vamos mudar, o grego diz assim, é literal o que Jesus responde. Jesus diz assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí, muita gente cria um problema, e o que eu estou ensinando aqui hoje é a escatologia assembleiana, que às vezes os próprios pregadores assembleianos não sabem. Basta ler Antônio Gilberto, Ciro Sanches e Bordi, Tim LaHaye, diversos outros que são dispensacionalistas. Mas aí, pregador, professor, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que o ladrão da cruz entrou no paraíso com Cristo? Sim. Abra a Bíblia de vocês, por gentileza. Isaías 63,
verso de número 1 a 3. Pastor Ailton, qual é a sua versão aí de Bíblia? Acho que você está usando a Almeida, né? Você pode pegar o microfone e ler aqui, me ajudar rapidamente? E ler comigo? 1 a 3. 63, 1 a 3, Isaías. Antes do pastor Ailton ler, em síntese, Jesus Cristo, antes de subir ao céu, de ir até o Pai, e aqui nós temos uma ida para testificar da vitória, e nós temos uma ida de vez. Preste atenção. Em 3 dias no seio da terra, Jesus Cristo, ele executa o que, professor? Ele executa toda a obra salvífica que deveria ser executada. O pastor vai ler Isaías 63, 1 a 3, por gentileza, que é a chegada de Jesus Cristo. Atente, a chegada de Jesus Cristo no céu, pastor, de forma de quiasmo, que é uma metodologia que o judeu usa para escrever uma conversa. É muito usado em Salmo, como Salmo 24, por exemplo. Eu já pedi para o senhor ler. Leia por gentileza aí. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça. Agora entrou a resposta. Poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, ao quiasmo, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou nas minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Pastor, agora vamos fazer mais bonito aqui agora. O senhor vai fazer a pergunta e eu vou responder. Porque, olhe para cá, o que é isso aqui? Talvez você já leu, os crentes que lê a Bíblia todo ano, já leu o texto e ficou assim meio... Isso aqui é um quiasmo, é uma metodologia que os judeus usam para escrever uma conversa. Nós temos 2 pessoas conversando aqui. Perfeito. 2 pessoas. Então o senhor vai ler uma parte, o senhor lê a pergunta e eu faço a resposta. Vai lá, pastor. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, e esmaguei, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e me manchou o traje todo. Apocalipse 19, verso 11. Os crentes estão querendo dar glória já, pastor. 19, 11 de Apocalipse. 19, 11. Isso. E vi o céu aberto, e eis que o cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Continue. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Continuar. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem aí tem a versão que diz: e a sua veste está salpicada? Está lá. Mais alguém salpicada? Existe, pastor Ailton, uma conexão exegética. De um lado, Jesus está chegando no céu, e ao contrário do que muitos pensam, Jesus chega no céu como o quê?
homem. Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: não existe outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem. Continue de pé que o Senhor vai pregar comigo aqui, dá um estudo comigo. Nós temos o primeiro versículo, Isaías 63, 1 ao 3, Jesus chegando no céu. De forma profética, Isaías está falando como aqueles guardiões que guardam o tabernáculo celeste, Apocalipse 5, que avistam Jesus de longe, vindo de onde? Edom. Edom quer dizer o quê? Mundo. Bósra fala de regiões de pecadores. Então automaticamente o texto está dizendo assim: quem é este que vem do mundo, do meio dos pecadores? A pessoa que responde diz assim: sou eu, que falo em justiça. Quem fala em justiça na Bíblia? Jesus. Poderoso para salvar. Quem é poderoso para salvar na Bíblia? Ele diz mais: eu pisei sozinho. Quem subiu com Jesus no madeiro? Dos povos ninguém se achou comigo. Onde estava João, onde estava Pedro? Correram. E o texto enfatiza e diz: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ninguém foi comigo, mas eu subi sozinho e paguei. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios, abre aí, pastor, vamos pregar comigo. Efésios 4, para você entender o plano envolto nos momentos em que Jesus está morto. O que ele fez? Jesus Cristo estava apenas ali no seio da terra. Não, irmão, tinha uma obra para ser feita. 4, versículo 9. Leia o 9, por favor. Ora, isto, ele subiu, que é senão o que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Continua. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Não, volta um pouco. Tá bom, fixa aí. Para cumprir todas as coisas. Onde foi as partes baixas que a Bíblia relata? O Hades. E o texto também diz: aquele que levou consigo cativeiro. Todos aqueles que aguardavam a promessa do Messias estavam ali esperando o quê? Para que ele cumprisse todas as coisas. Professor, agora me explica uma coisa. E hoje, quem morre vai para onde? Para o céu. Isso, para o céu. Mas não é o céu de Abraão. Cristo levou consigo para o céu. Aí você diz: eu nunca ouvi sobre isso. Você vai ouvir hoje. Não existe mais esse estado de prisão. Por que vai existir prisão hoje se Jesus já abriu as portas das cadeias? Por que eles não foram para o céu antes, os que estavam lá aguardando? Porque ainda não tinha havido remissão de pecado. Hoje, quem morre com Cristo, irmão, não deve mais nada. Não deve. Aí você está dizendo: meu Deus do céu, pastor, você trouxe esse rapaz. Você pode ler a Bíblia. Você pode ler todos os pensadores escatológicos da nossa linha de interpretação. Todos defendem. Você pode fazer um exegese dentro do grego, eu fiz. Você pode debruçar-se e você vai ver que no nosso tempo não existe mais cativeiro para quem morre em Cristo, irmão. Não existe. E hoje, quando morre, vai para onde? Para o céu. Fica onde? Próximo do trono de Deus? Não. Fica em um local separado, aguardando a ressurreição. Que é o quê? O que é a ressurreição, Elvis? É a união do corpo com o quê? Com a alma e o espírito. Porque o texto é bem enfático. Primeiro ele diz, isso aqui é Antigo Testamento. Primeiro ele diz que o corpo volta para onde? Eclesiastes capítulo 12. Volta para o espírito volta para a palavra nefesh, que também fala de alma. Porque dentro da antiga aliança não existia, eles não tratavam de divisão de alma e espírito. Só quem vai fazer isso aqui é Paulo, pós
a pregação de Jesus. Então todos os que morrem hoje com Cristo vão para onde? Para o céu. Estão com Cristo. Com Cristo. Elvis, aí tu complicou a minha cabeça. Eu vou descomplicar um pouco. Quando Estevão está sendo apedrejado, quem é que ele vê do lado de Deus Pai, lhe esperando, em pé? Jesus, irmão. Jesus. Eu não estou entendendo. Quer que eu te faça entender mais um pouquinho? Eu vou te fazer entender mais um pouco. Quando o homem peca no Éden, Deus coloca como guardião do Éden 2 querubins, anjos protetores, e coloca uma espada, e a Bíblia chama de espada flamejante. Ninguém entra. Por quê? Porque é a presença de Deus que não pode ser incomodada pelo pecador homem. Quando vai se construir o tabernáculo, Mishkan em hebraico, que é habitação, o Senhor fala para Moisés, diz assim: faça um véu de linho finíssimo, que fala de justiça, justo, e desenhe, tingido à mão, neste véu, desenho de querubins. Coloque dentro do santíssimo lugar, no hebraico, Kodesh HaKodeshim, lugar extremamente separado. Coloque Aron HaKodesh, que é a arca da aliança, lá dentro, e homem nenhum pode chegar lá dentro. Desenho o que no véu? Desenho o que, irmão? Querubins. Homem não tem acesso. A mesma coisa do Éden. A presença de Deus está no Éden, querubim na porta. A presença de Deus está no tabernáculo, querubim na porta. Agora, quando Jesus Cristo sobe o Calvário e diz a frase tetelestai, consumado, qual a primeira coisa que acontece? O véu se rasga. Detalhe, o véu não se rasga de baixo para cima, porque não foi o homem que rasgou. Rasga de cima para baixo, porque é Deus quem rasga. É como se Deus estivesse dizendo assim: pagou a dívida, ninguém deve mais nada, o acesso está livre, pode entrar. E eu não estou pregando, eu estou dando estudo, glória. Existem situações da Bíblia que nós precisamos fazer um quebra-cabeça para entender. E essa é uma das tais. Essa é uma das tais. E as pessoas que morrem sem Cristo? Ah, vai para o inferno. Não. Continua no mesmo lugar, que não é o inferno, mas é um lugar de tormento. Também não é uma sala para esperar o momento da reencarnação, como diz a filosofia kardecista. Também não é o purgatório, como prega a falsa igreja. Não. É um lugar de tormento, aonde Pedro escreve e diz na primeira epístola 3, capítulo 3, verso 18 em diante, que Cristo passou por lá e pregou para os espíritos que em outro tempo não o quiseram, que rejeitaram. E a palavra pregar ali não é querigmática, ou seja, anunciar. A palavra ali é proclamar. O que é proclamar? É dizer: eu venci. Jesus foi lá, proclamou a vitória, saiu de lá, levou o que era dele com ele, que estava lhe aguardando. Quando ele vai chegar no céu, 24 de Salmos, por favor. 24 de Salmo, eu vou já terminar a minha palestra hoje. Mais uma referência que fala da chegada de Jesus no céu. A partir do versículo 7, se não me falha a memória. Olha Jesus chegando no céu, com os seus santos. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória?
o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Ô glória! Queridos, eu vou concluir. Amanhã nós continuaremos. Hoje foi apenas uma introdução. Amanhã eu vou continuar em um assunto mais aprofundado. Mas qual a síntese de hoje, professor? A síntese de hoje é essa conclusão que nós fizemos a respeito do estado daquele que morre. Amanhã eu vou falar sobre profecias escatológicas no Antigo Testamento, pastor Ailton. Vou falar sobre arrebatamento e segunda vinda. E eu quero dizer algo para vocês, se eu fosse vocês, eu não perdia. Porque o assunto é bom, viu, gente? Foi apenas uma introdução. Amanhã tem mais, se assim o Senhor nos permitir. Mas eu queria fazer uma oração. Fiquem em pé, por gentileza. Os irmãos me entenderam? Meu Deus do céu, pastor, não entenderam não? Os irmãos me entenderam? Ô glória! Vocês vão vir amanhã para ouvir a segunda parte? Olha, ela lá não disse amém. Amém, pronto, disse. Eu estou aqui, a visão panorâmica. Queridos, o mundo lá fora diz que morreu, acabou-se a esperança. Para nós não. Nós aguardamos a divina promessa. E por mais que a pregação a respeito da vinda do nosso mestre esteja escassa muitas vezes, nós que estamos aqui nessa noite acreditamos que a qualquer momento vai cumprir-se o texto de 1 Tessalonicenses 4:16, que está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Oh glória! Eu queria que você levantasse as mãos para o céu. Eu até disse assim, eu estou apenas dando um estudo, mas não dá, irmão, para fugir da presença de Deus. Eu falava aqui, o meu corpo arrepiava-se inteiro, porque o Senhor fala na sua igreja, e quando nós pregamos a palavra dele, ele testifica a sua presença no nosso meio. E eu tenho certeza que eu não sou o único que sentiu a presença dele aqui nesse singelo estudo. Se você sentiu a presença dele, se você ouviu a voz dele, eu quero te convidar a você orar comigo poucos minutinhos aqui, de mãos levantadas. Paulo escreve a Timóteo e ele diz assim: levantai vossas mãos santas, sem ira, sem contenda. Então nessa noite eu quero que você entre na presença do Senhor Jesus e diga: Pai, eu estou aguardando o teu retorno. Pai, me ajuda pelo amor do teu nome. Se tem alguma coisa que me atrapalha de subir, se tu voltar hoje, Senhor, tira da minha vida, me ajuda, me dá força, me fortalece. Eu quero ir para o céu. Vamos orar. Pai, e nós te louvamos, nós te agradecemos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, dai-nos da tua presença, ó Pai. Senhor, testifica no nosso ser, ó Deus, as tuas promessas, para que nós venhamos ir aos nossos lares nessa noite, acreditando um pouquinho mais, ó Pai, na tua promessa, acreditando, ó Deus, que o vale pode ser difícil, mas que tu não nos abandonará nenhum dia, nenhuma hora, nenhum minuto. Deus, nós te esperamos, nós te aguardamos. E o clamor da IEA de Nova Vida aqui, Imperatriz, dessa noite é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E você repete bem alto em nome de Jesus: Maranata. Oh glória, Deus te abençoe. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Alguém estava pensando que eu estava exagerando, não era? Entendeu? Hoje você viu para dar um nó no juízo da gente. Aí amanhã a gente vem tirar o nó, né? Em nome de Jesus, porque só começou, é só uma matéria. Olha, uma semana escatológica, a gente começa, entendeu? Hoje aqui é só para o aguçar do despertar teológico. A gente precisa ler mais, ler bons livros, ser assíduos à escola bíblica dominical e entender que tem muita coisa para a gente compreender acerca da palavra de Deus, e só funciona assim, sentando para aprender, lendo, pesquisando. Faça bom uso da apostila que você tem, que você adquiriu,
Caso algum irmão não tenha adquirido, bem, aí você me avisa para eu fazer sobre encomenda, tá bom? Mais uma vez eu reitero, amanhã nós estaremos aqui às 18 horas, tá? Toda a igreja, e nós teremos aí 2 momentos de ministração. Eu vou deixar o louvor para um intervalo, para que ele respire, beba um copo d'água e finalize. E eu lutei para ele pregar domingo, fui atrás da Jerusalém, da Monte Tabor, graças a Deus ninguém recebeu ele, porque ele prega aqui domingo à noite na nossa ceia também, em nome de Jesus. Graças a Deus, eu lutei, para ele viver uma experiência aqui em Imperatriz, conhecer aí as grandes igrejas, mas ele vai conhecer a grande Nova Vida só. De outra feita ele vem aqui ministrar em outro local, mas estará conosco sábado e também domingo à noite, ministrando a palavra de Deus. Irmãos, estão gratos pela vida desse servo de Deus? Amém? Leia a apostila, irmão, para fazer pergunta. Eu vou abrir um momento aqui no final da ministração só para pergunta. Anote a pergunta, já que você ficou aí hoje, tá bom? Anote pelo menos umas 10 perguntas aí, eu vou abrir aqui para a gente poder responder, e vai ser um tempo precioso para esclarecer dúvidas, Alguma questão aí sobre, por exemplo, a morte, como é que a gente compreende aí que agora quem morre vai para o céu? Então, se tiver alguma dúvida nesse sentido, você anote aí suas dúvidas, que ao final das ministrações aqui, amanhã que a gente tem um tempo maior, a gente vai esclarecer aí, dar oportunidade para que ele esteja esclarecendo. E aí fica meu pedido encarecido, para que nós todos possamos chegar aqui amanhã, às 18 horas. Amém? Vamos ficar em pé para orarmos, agradecendo a Deus por esse tempo. Eu também quero louvar a Deus pela vida do Ed. Meu Deus do céu, como eu incomodei ele esses dias. Ed, não esquece de mim. Ed, não me deixa. Ed, não me abandona. Eu queria fazer o registro, e ele está nos dando a oportunidade de fazer o registro. Muito bem, estaremos orando. Então eu quero louvar a Deus pela vida do Ed, também a Andréia, que está aqui, e que Deus possa continuar abençoando esse casal, que tem nos ajudado em ocasiões bem específicas, mas eu quero louvar a Deus pela vida deles. Um recurso desse, está lá, compartilhe o link para despertar outras pessoas. Dá uma olhada aí no que começou ontem, vai encerrar amanhã, e domingo à noite nós vamos receber mais uma porção, tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por esse tempo na tua casa, pela ministração que ouvimos nessa noite, Senhor, por tudo que recebemos. Na noite de amanhã, Senhor, nós estaremos aqui reunidos, Senhor, engrandecendo e exaltando o teu nome, sendo edificados, Pai, através da tua palavra, Senhor. Pai, desperta os teus filhos para estarem aqui, Pai, obreiros, ministério de mulheres, nossa juventude, toda a igreja, Senhor. Será um grande culto festivo aqui de conhecimento, Pai, de despertar, Senhor, para a escatologia bíblica, Senhor, que nós precisamos ter o mínimo conhecimento, Senhor, sobre verdades tão preciosas que a Bíblia contém, Pai, que nós possamos fazer melhor uso da palavra de Deus que está à nossa disposição. Assim nós te louvamos, agradecidos por cada vida, cada família, Senhor, que veio para a tua casa nessa noite. Queremos orar também em favor do parente da irmã Zélia, Senhor, que está ali nesse momento, sofreu um infarto. O Senhor é poderoso para estender a tua mão de poder, trazendo, Senhor, saúde sobre a vida do teu filho. Assim nós oramos, Senhor, certos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, estendam as mãos. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam: Deus abençoe, e até amanhã às 18 horas.